iniciaremos a terceira sessão com o tema Comunicação e as Empresas do Futuro. Para tanto, convido ao palco Samara Neves. Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, possui pós-graduação em Comunicação e Inteligência Competitiva e MBA em Marketing Digital, Inovação e Experiência do Cliente pela Porto Executive Academy, uma das 7 melhores escolas de negócios da Europa. É coordenadora de Comunicação e Marketing da FENACOM. Com vocês, a palestrante Samara Neres. Oi, me ouvem? Muito bem. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, nesse encontro, nesse congresso, que é um dos maiores congressos contábil da América Latina. Eu sou Samara Neres. Deixa eu tentar pegar aqui o passador. Tá aqui. O passador? Tá contigo, Bruno. Tá querendo levar para a NASA, pessoal. Olha isso. Obrigada, Bruno. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho da comunicação no contexto das empresas do futuro. Como foi falado, eu sou Samara Neres, estou à frente da comunicação e do marketing da FENACOM. Agradeço desde já ao presidente Daniel. Como vocês viram, é um ótimo marqueteiro também. Ele tem dado muita ênfase para essa parte de comunicação, então acredito que seja um marco até assim de a gente trazer esse tema comunicação para um evento contábil. Então, com certeza, espero que vocês gostem aqui do conteúdo que eu vou trazer. Passando rapidamente aqui um pouco da minha trajetória, já foi falado, então, para economizar tempo eu vou pular um pouquinho, depois eu posso encaminhar para vocês o material. E aí aqui eu trouxe um pouco do que a gente vai falar hoje. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam o termo VUCA, né, que é um termo bastante falado desde o final da Guerra Fria, mas hoje nós estamos vivendo um contexto do mundo BANI, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Vou falar um pouquinho também do avanço da tecnologia, do marketing 4.0, trazer um pouco das estratégias de marketing que a gente usa, inclusive na FENACOM, na federação, né? Eu não sei se tem muitos estudantes por aqui, mas a federação, a FENACOM, ela representa mais de 400 mil empresas em todo o país. E ao longo, eu vou falando um pouquinho também, eu sei que o tempo é curto, vou ter que correr, então vou avançando aqui. Deixa eu tentar. Pronto. Então, falando um pouquinho do contexto do mundo VUCA, né, eu vou acelerar. O conceito, né, ele foi criado, como eu disse, logo após o fim da Guerra Fria, e ele representa a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade das empresas até 2020, ali, 2021, que foi ali o período da pandemia. Porém, esse termo não é mais usado para contextualizar as empresas, né, empresas contábeis, empresas do setor de serviços. Em 2018, o futurista Ramaz Cassius, ele trouxe o conceito BANI, né, que é um conceito que representa a nossa atualidade, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né. É isso que a gente vive, essa questão da fragilidade, né, realmente, assim, principalmente para as empresas, né, essa questão da incompreensibilidade também, né? Como foi falado pelo Diogo Chamum aqui, a parte da reforma tributária, todo dia tem uma novidade, e a comunicação é peça-chave, né, em todo esse contexto para poder levar a valorização, a capacitação também dos profissionais. Aqui, esse futurista Ramaz, que é muito bom, inclusive, ele traz um pouquinho do que mudou para o mundo VUCA, para o mundo BANI, e lá na frente vocês vão entender porque eu estou trazendo esse contexto, mas, e aí o especialista ele traz que para um mundo frágil, um contraponto das empresas, dos profissionais do futuro, é que a gente precisa ter resiliência. Para um mundo ansioso, o contraponto é empatia das empresas, com os colaboradores, com os clientes. Para um mundo não linear,
né, é preciso que tenhamos improvisação. E também, para um mundo incompreensível, que a gente tenha intuição. Então, esses são os contrapontos que ele traz, e que um pouquinho também aqui mais na frente eu vou falar. Aqui eu trouxe, para exemplo, né, desse contexto que a gente precisa precisamos ter improvisação no dia a dia, nas demandas, nas rotinas. Essa foto aqui, pessoal, ela foi feita em 2020, no auge da quarentena, da pandemia, em que as empresas fecharam, né? Enfim, todo mundo, naquele período ali, teve que, de fato, se reinventar. E só depois que isso aconteceu, depois de 3 décadas, de 30 anos, é que foi possível ver o Himalaias a partir, né, da vista da Índia. Ou seja, a 160, 170 quilômetros de distância, foi possível ver lá no fundo, aqui na foto não dá para ver, mas aparece um pouquinho essa situação. Isso porque a poluição diminuiu, né? Ou a questão das pessoas em casas, né? Enfim, de home office, enfim, tiveram que realmente fechar tudo. Então, isso foi possível. E aí, a questão anterior, né, que o Hamas coloca. Opa! Não. Desculpa, pessoal, já estou avançando. Vamos lá. Gente, peraí. Não. Isso não dava no script. Voltando. Você está voltando aí para mim, né? Pode voltar, por favor? Mais um. Pode voltar, por favor, mais um. Mais um, por favor, lá no... Mais uns 2 antes desse. Isso, pode manter aí. Obrigada. Então, isso, pessoal, só foi possível, de fato, quando as pessoas, né, tiveram que ir para suas casas. E aí ficou uma pergunta, um questionamento. Depois de 30 anos foi possível, né, a gente visualizar o Himalaia e também essa questão dos ambientalistas, os estudiosos e os próprios empresários. Como que a gente pode ter, de fato, até inclusive um planeta mais sustentável também? E aqui eu também trago para vocês uma outra foto que contextualiza também essa questão da improvisação que os profissionais precisam ter também em suas empresas, né, em seus trabalhos. Essa foto é do coronel soviético, militar, que ele evitou com que acontecesse a Terceira Guerra Mundial, isso porque ele usou muito da sua intuição, né, eu explico um pouco aqui, ele estava no seu momento de trabalho, e veio um sinal, né, um aviso ali no comando dele, na torre de controle, no meio da Guerra Fria, de que os Estados Unidos estavam enviando vários mísseis em direção à Rússia. Então ele parou e pensou, poxa, mas se realmente fosse algo mais complexo, não estaria vindo só 100, 200 mísseis, estariam vindo muito mais, né, uma ofensiva muito mais agressiva. Então ele parou, pensou e falou, não vou apertar o botão aqui, né, enfim, teve essa questão da intuição também. E mais um pouco também aconteceu um outro aviso. E ele, mais uma vez, refletiu, parou de forma calculista, né, fria, e não apertou esse botão. Claro que depois ele teve que ser afastado ali do seu trabalho, mas foi constatado logo em seguida que isso foi um erro de sistema. Então, só para a gente refletir um pouco também de como que a gente pode trazer para a nossa realidade, como que podemos né, trazer esse ensinamento aqui para o nosso dia a dia, nas rotinas das nossas empresas. Aí, tudo bem, agora falando um pouquinho da tecnologia, do avanço, né, já contextualizando esse mundo, essa transição do mundo VUCA para o mundo BANI. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que eu acho muito legal, que é falando um pouquinho do avanço da tecnologia. Se a gente for ver, o avião ele levou 64 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O automóvel, 62, o telefone, 50 anos, TV também, né, quase isso aí. E aí eu trouxe para vocês algumas empresas, né, de tecnologia que em 2 meses, como o ChatGPT, alcançou 100 milhões de usuários. É isso mesmo, pessoal, 2 meses apenas. O Instagram, né, que é bastante utilizado, 30 meses.
Uber, que é um aplicativo também, 70 meses para poder performar, né, acelerar o seu modelo de negócios e chegar a 100 milhões de usuários. Então, de fato, nós estamos em um mundo muito acelerado, não dá mais para a gente pensar como pensava, né, antigamente, precisamos nos atualizar, as empresas precisam estar atentas a tudo isso, e a comunicação é peça-chave nessa transição aí. Aqui também eu trouxe um gráfico que ele mostra, né, quantas horas, o gasto diário que os brasileiros passam na internet. E o Brasil, por incrível que pareça, está logo aqui em segundo lugar, gastando 9 horas e 14 minutos por dia no celular, né? Nós temos ali os de Portugal, por exemplo, 7 horas e assim por diante. Então, é só para mostrar que, de fato, os nossos clientes, né, os nossos stakeholders também estão todos nessa onda aí do digital. Aqui também, rapidamente, é só um comparativo, o que acontece na internet a cada minuto. Vou citar só uma aqui para ser bem rápido, né? Mais de 695 mil stories em 60 minutos compartilhados. Então, a gente vê que, de fato, é um mundo dinâmico e que precisamos estar atentos a tudo isso. Para finalizar essa parte dos gráficos, pessoal, que eu achei interessante colocar, falando um pouco também do tráfego pago, né? Eu não sei aqui, vocês empresários, estudantes, né, que estão aqui, se vocês já sabem desse potencial do marketing digital pago. Né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu não tenho dinheiro para investir, mas a partir de R$100 você consegue potencializar a marca da sua empresa, enfim, dos seus serviços, né, da prestação de serviços para os seus clientes, da área contábil. Então, rapidamente aqui, vou pegar 2020, né? Para 2021, que foi no auge ali da pandemia, nós tivemos ali mais de 460 bilhões de dólares investidos em todo o mundo somente em propaganda. E aí trazendo, né, que foi um aumento, né, em 2020 em relação a 2021, mais de 30%. E se a gente for pegar aqui 2023, ano passado, esses dados são da Global Overview, então é uma empresa que traz para a gente todo esse cenário do digital, como que está acontecendo no cenário em todo o mundo. Tivemos ali de 650 bilhões de dólares para 719 bilhões em 2023. Então, de fato, assim, gente, eu trouxe só para que vocês possam, né, repensar como tem sido feita a comunicação de vocês, o marketing, se vocês estão, de fato, atentos a essas oportunidades. Então, dito isso, né, nesse contexto desse mundo acelerado, como que a gente pode, qual que é o impacto, né, das empresas? Eu trouxe aqui que as empresas, mais do que nunca, precisam ser autênticas. Né? Não dá mais para ficar somente no discurso, publica algo que não condiz com o propósito da empresa, ou até mesmo nem está, né, no meio digital. Então, de fato, é preciso refletir sobre o propósito das marcas, e a transparência, pessoal, é a palavra de ordem para esse novo momento que a gente vive. Então, a gente precisa ter marcas mais humanas. Inclusive, nesse quesito de marcas mais humanas, tem tudo a ver com o tema do evento, né, que é ser contábil, ético, digital e humano. Né? Então, tem tudo a ver, tudo que está sendo discutido aqui nesses 4 dias desse evento. E até tem um livro do Kotler, que é um escritor, né, que é um dos maiores influentes ali do marketing digital. Ele lançou, mês passado, um livro, né, que vai justamente de encontro ali, que é preciso construir efetivamente uma comunicação que não seja mais B2B, que é empresa para empresa, nem B2C, empresa consumidor. E sim, human to human, né, que é humano para humano. É uma empresa, uma pessoa por trás da empresa comunicando com um humano do outro lado. Então, preciso dialogar de maneira sincera, ser transparente. E aqui, pessoal, eu também trago mais um caso, assim, que é legal a gente ir ilustrando, né?
sobre uma situação que aconteceu na Starbucks, de uma situação de racismo estrutural, né, em que uma pessoa não foi bem atendida e tudo mais. E analisando essa situação, o diretor da Starbucks, se eu não me engano é de 2018, essa situação, ele fechou 8.000 lojas nos Estados Unidos para colocar toda a equipe, todos os seus funcionários, para um treinamento sobre o racismo institucional. Então, isso aqui é um caso de que é preciso estar atento a tudo isso, e se errar, tem que também corrigir muito rápido. No próximo, aqui eu trago também uma frase do Simon Sinek, que até escreveu o livro Comece pelo Porquê, que é muito bom também para quem é gestor, para quem é profissional, empresário, que ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas também. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É exatamente isso que eu falei, né, no slide anterior também. E aí, avançando um pouco, falando um pouco das estratégias de como que a gente pode, né, analisar todo esse cenário que eu trouxe aqui de forma bem rápida, porque o tempo é curto, mas eu vou falar aqui um pouco dessas estratégias que vocês podem executar na empresa, nas empresas de vocês. Eu acho que agora travou aqui. Foi. Obrigada. Então é isso, falando de forma bem rápida, a impressão da unidade da empresa. Então ela começa com práticas de gestão, jornada dos funcionários, inclusive até as causas que as marcas, as empresas apoiam, isso também influencia. Será que o que eu estou apoiando tem a ver com o propósito da minha empresa? Eventos, né, os brindes que distribui, né, tem que ter toda essa análise um pouco mais criteriosa. As ativações também, que são realizadas. No próximo slide, ok, obrigada. Então aqui também é um gráfico bem rapidamente, falando um pouco do empoderamento do consumidor conectado, né? Diante de tudo isso que eu trouxe aqui, dos números, que hoje nós temos consumidores mais conectados do que nunca. Então aqui, pessoal, rapidamente também, eu trouxe, né, a jornada do consumidor conectado. É preciso que as empresas pensem mais do que nunca no marketing de conteúdo. E esse marketing de conteúdo, o que é, né, para vocês assim, que não estão ali no dia a dia da comunicação, do marketing? É pensar conteúdos que engajem o seu consumidor que está na ponta. A integração online com o offline. Né? O que eu faço no online, está conversando com um banner que eu deixei, né, que eu fiz uma propaganda, a presença em muitos meios também, canais digitais, é isso que leva aos advogados da marca, né? Que a pessoa vai lá, tem muito isso. Deixa eu ver uma marca que é muito, né, tem uma comunicação, o próprio Nubank também tem uma comunicação muito humana, né, transparente, eu gosto bastante ali da comunicação deles em relação a isso, né, que as pessoas vão lá, comentam, de fato, viram advogados da marca, porque simplesmente elas gostam muito do que é entregue, né, para eles. Lá na Fenacom a gente tem muito isso, né, a questão do focado ali, claro que nós temos um desafio muito grande, né, nós temos aí o desafio da reforma tributária, que já foi colocado aqui, de pensar nesse conteúdo que mostre, né, que valorize a classe contábil, como foi falado no discurso aqui de abertura, né, todo o desenvolvimento da nação passa pelas mãos dos contadores. Então, a gente tem que pensar, tem que levar, né, para a sociedade, de fato, todo esse potencial da classe contábil também. No próximo aqui... aí aqui, pessoal, eu trago também um pouco dos 8 P's do marketing digital. Né? O que é preciso para que a gente tenha essa comunicação transparente, para que a gente faça esse engajamento. E aí aqui a gente traz, né, que é pesquisa, é preciso muita pesquisa, estudo, entender de fato, se colocar no lugar da pessoa que vai receber, né, essa mensagem. Segundo ponto, planejamento. Isso aqui é um ponto crucial também, que a gente fala muito lá na nossa equipe. A gente precisa antecipar, né, tudo isso. A gente tem, por exemplo, a campanha, vou citar aqui a campanha Declare Certo, que é uma campanha anual, né, que a gente faz a divulgação todo o início ali do imposto de renda da pessoa física.
E a gente começa planejando bem antes, assim, tudo que vai ser feito esse ano foi um sucesso, inclusive, não sei se vocês acompanharam aí a campanha do Imposto de Renda, mas estivemos em vários veículos de comunicação, repercutindo, de fato, o papel também dos profissionais contábeis nesse processo. Então, isso começa muito antes, tá? Produção, e por isso a importância de profissionais, né, de comunicação, dando esse suporte para os empresários, para vocês, né, que são empresários da área contábil. A produção também, publicação, e aí não é só publicar, é você avaliar o que foi publicado, avaliar a estratégia, tá sendo boa, não tá, a gente precisa, né, recuar, fazer algum ajuste. Então, tudo isso precisa ser colocado em pauta também. A promoção, propagação, personalização e também a precisão. Aqui falo um pouquinho de cada um deles, mas acho que não vou ter que pular algumas coisas aqui, mas a questão citando um desses, né? Lá no FENACON a gente trabalha muito pautas para o site da federação, então a equipe, né, se debruça muito nessa questão de ir atrás das informações e claro, né, quem cobre essa área aí tem muita informação, a todo momento tem uma legislação nova, a todo momento tem uma informação, então assim a gente acaba tendo esse desafio ali de tentar levar para todos vocês. Se vocês ainda não conhecem o trabalho da FENACON, até peço que nos sigam lá, enfim, vejam tudo que é feito nessa parte online também. E aí aqui, pessoal, mas aqui eu trago também uma aplicação para as empresas da área contábil de forma prática, né? São 4 slides rápidos que a gente precisa de compartilhar conteúdo relevante e informativo, né? Um exemplo aqui, análise de mercado, estudo de casos, artigo de liderança, de pensamento, e mais do que nunca também, os diretores, né, os presidentes das empresas, eles precisam ser o advogado da marca também, né? Dá para se tornar, né? Claro, com estudo ali de tudo que é colocado, né? A imprensa, os jornalistas, eles gostam muito dessa questão de análise de mercado. Como eu disse também lá em cima, o uso de anúncios direcionados, né? A partir de R$50, R$100, vocês conseguem fazer, né, já esse impulsionamento, claro, com a ajuda de um profissional, mas na FENACON também nós temos um olhar muito focado nessa questão, né, dos anúncios, do tráfego pago, e a gente tem tentado, de fato, ali estar sempre atento às novidades do Google, do Meta, para que a gente também possa sempre fazer um trabalho bem redondo nesse quesito. Inovação com conteúdo, né, interação com seguidores, por exemplo, nós estamos com o stand da FENACON, aqui na Feira de Negócios do evento, estamos com várias ativações da Conescap, que é o evento que vai acontecer, né, aqui em Florianópolis, em 2025, e a todo momento a equipe tem uma equipe por trás, respondendo, interagindo com os nossos seguidores, fazendo, né, postagens, vídeos ali, praticamente em tempo real, é bem dinâmico o trabalho. Mas é isso, pessoal, a gente tem que ter esse olhar atento a tudo isso. Aqui falei um pouco de vídeos, webinars, e um pouco dos próximos anos. Na verdade, é o que a gente já tem nas empresas, né? O que vai permear aqui, falando um pouquinho de comunicação, de marketing nas empresas para os próximos anos. Se puder passar para mim, por favor, pessoal. Ok. Inteligência artificial, né? Isso aqui tem sido falado bastante. Desculpa, tá bom. Inteligência artificial, a gente tem falado bastante sobre esse assunto, né? Os chatbots também, uma tendência que, né, veio de fato ali para ficar, então as empresas precisam estar atentas a tudo isso. A parte de videoconferências e teletrabalho, plataformas online de colaboração também. No próximo slide, por favor. Cultura organizacional e comunicação. Então, são 3 pontos, né, precisam serem olhados aqui, que são as reuniões regulares de líderes, feedback regular
e construtivo com a equipe. Não basta ter só a equipe ali, preciso de fato ter esse corpo a corpo ali com toda a sua equipe para que possa de fato ter esse resultado final para toda a empresa. A criação de uma equipe de linguagem que reflita os valores também da empresa. No próximo slide, por favor, pessoal. Treinamento em sensibilidade cultural. As empresas precisam estar atentas à promoção da diversidade nos cargos de liderança também. E criação de normas de comunicação universais, ainda mais em um mundo, né, totalmente globalizado. Hoje, muitas pessoas moram no Brasil, trabalham em outros países, né, da Europa, em outros continentes. Então, isso aqui, de fato, também a gente precisa se atentar a tudo isso. No próximo slide, por favor. E aqui, pessoal, a gente fala um pouco da comunicação responsável e marketing e publicidade. O que isso significa, né, para a gente que lida com isso todos os dias? De fato, a gente pensar, se colocar no lugar do receptor da mensagem. Então, não sair enviando e-mails marketing, né, que às vezes lota a caixa do e-mail ali do nosso público. Então, pensar de forma ética, né, inclusive sobre essa parte também da comunicação. LGPD, que de fato também, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que a gente já lida com ela ali também, é preciso se atentar a tudo isso para que a gente não possa estar infringindo nada também. No próximo slide, a gente traz a parte de comunicação e experiência do cliente, né? É preciso que a gente que fique atento a respostas rápidas e personalizadas. Então, trazendo aqui para o contexto, né, do empresário contábil, como que você tem feito o atendimento do seu cliente no período de imposto de renda? Já tem dado esse feedback de forma rápida, automatizada ou não, ainda manual, né? Como que funciona isso? Então, é preciso vocês estarem atentos a isso, né? A comunicação e experiência do cliente também. Até gosto de falar que um caso meu de alguns meses, precisei contratar uma advogada para uma situação e é muito engraçado que ela, a todo momento, ela me atualiza via WhatsApp do que acontece. Mesmo se não acontece nada, ela me manda um áudio falando, não avançou, mas fique tranquila que eu já consultei isso. Então, assim, é essa proatividade que a gente precisa ter, de fato, com os clientes, né? Pesquisa de satisfação e agradecimento também. Comunicação proativa sobre as atualizações do problema, que foi esse caso, né, que eu citei com a advogada também. Então, tudo isso importa para quem está na ponta também. No próximo slide, por favor. E, pessoal, já fui informada ali de que o tempo está acabando. Aqui para concluir, né, para deixar essa reflexão para vocês, eu deixo aqui essa frase do Carmine Gallo, que ele é o escritor desse livro Comunicação 5 Estrelas, e ele fala que a tecnologia ela pode assumir qualquer forma no futuro, mas o valor das habilidades de comunicação só aumentará. Então, não tem inteligência artificial, a inteligência não vai trabalhar sozinha, vai precisar de um humano por trás, conduzindo todo esse processo. Então, é isso. No próximo aqui eu vou deixar um pouquinho dos meus contatos, aliás, dos contatos da FENACOM, né, caso vocês tenham alguma dúvida de tudo que foi colocado. E também eu vou deixar aqui, caso vocês queiram receber, no próximo slide, por favor, pessoal da produção. Mais um. Caso vocês queiram receber também esse material que foi passado, né, com todos os gráficos, vocês podem ir no @FENACOM-oficial no Instagram, e lá no direct pode colocar palestra de comunicação ou qualquer uma outra palestra aqui que foi ministrada no fórum, e a nossa equipe de comunicação enviará para todos vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada e tenham um excelente fórum a todos.